Toda noite, enquanto você dorme, acontece algo que ninguém te autorizou a ver. Seus sonhos não são aleatórios. Nunca foram. Existe uma linguagem operando ali dentro. 7 símbolos específicos que aparecem repetidamente em sonhos de pessoas ao redor do mundo. E essa linguagem foi documentada há 2000 anos por alguém que entendeu exatamente o que ela significa. O problema é que você foi treinado para ignorar esses símbolos, para chamá-los de apenas sonhos, para acordar, sacudir a cabeça e seguir em frente. Porque se você aprendesse a lê-los de verdade, certas estruturas perderiam o controle sobre você. Neste vídeo, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, o que a neurociência moderna identificou sobre o estado cerebral dos sonhos e por que ele é diferente de qualquer outro estado que sua mente atinge. Segundo, o que os textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, revelam sobre a função dos sonhos na visão de Jesus e o significado exato de cada um dos 7 símbolos. Terceiro, quem decidiu, em qual ano, que esse conhecimento não deveria chegar até você? Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar uma coisa que está escrita em um manuscrito de 1700 anos e que os tradutores oficiais deixaram de fora de todas as versões que você já leu. É por aí que tudo começa. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Wisconsin publicaram um estudo no jornal Nature Neuroscience que sacudiu o campo da neurociência do sono. Eles identificaram o que chamaram de Hot Zone, uma região específica no córtex posterior do cérebro que, quando ativada durante o sono REM, corresponde diretamente à experiência de sonhar conscientemente. Traduzindo para o que isso significa na prática, seu cérebro, durante o sono REM, opera em um estado que não se repete em nenhum outro momento da vigília. As frequências cerebrais caem para entre 4 e 8 Hz, ondas θ. O mesmo estado associado a meditações profundas, estados alterados de consciência e, segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, ao momento em que a barreira entre processamento consciente e inconsciente fica mais permeável. Imagine que sua mente consciente é uma sala trancada. Durante o dia, a porta está fechada. Você processa o mundo com os filtros que aprendeu: racional, linear, sequencial. Durante o sono REM, essa porta abre. E não foi só Wisconsin. Um estudo de 2019 da Universidade de Roma, La Sapienza, monitorou 45 voluntários durante ciclos de sono e descobriu algo que ninguém esperava. Símbolos recorrentes em sonhos ativam as mesmas redes neurais que símbolos religiosos ativam no estado de vigília. A mesma rede. Os neurocientistas chamaram isso de ressonância simbólica transcronológica. A capacidade que certos arquétipos têm de cruzar o estado de consciência sem perder potência. Em outras palavras, seu cérebro trata determinados símbolos nos sonhos com o mesmo peso que trata experiências espirituais quando você está acordado. E tem mais um dado que os pesquisadores de Roma anotaram. Esse, especificamente, que me parou quando li. Os símbolos que geravam maior ativação no estado de sonho eram consistentemente os mesmos entre culturas diferentes. Não havia padrão demográfico. Não importava religião, origem geográfica, nível de escolaridade. As mesmas 8 categorias simbólicas apareciam com frequência estatisticamente relevante. 8 categorias. Os pesquisadores ficaram com a dúvida de por que o número era aquele. Por que não 12? Por que não 3? Nenhum dos artigos publicados respondeu isso. Mas existe um texto de 1700 anos que talvez responda. Agora, isso é 2019. Tecnologia de ponta, scanners de ressonância magnética, décadas de peer review acumuladas. Mas existe um texto, escrito em copta há aproximadamente 1700 anos,
redescoberto num jarro de barro em Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945. Esse texto descreve exatamente o mesmo fenômeno, com uma precisão que vai te deixar desconfortável. E é aí que a pergunta começa a mudar de forma. Se a ciência levou até 2017 para entender o que esse manuscrito já dizia no século IV, o que mais está escrito lá que ainda não chegou até você? O texto se chama Livro de Tomé. Não o Evangelho de Tomé que você talvez conheça, mas um texto distinto, encontrado entre os 52 manuscritos gnósticos de Nag Hammadi. Em copta, o idioma em que foi escrito, existe uma expressão que os tradutores modernos renderam como visão noturna. Mas a palavra original é Tibo Ntako, semente do despertar. Não é a mesma coisa. Visão noturna é algo que acontece com você enquanto dorme. Semente do despertar é algo plantado em você, que cresce se você souber regar. A diferença não é poética, é técnica. Os gnósticos entendiam os sonhos como um mecanismo de transmissão, não de entretenimento mental. E dentro dessa tradição, Jesus, chamado nos textos gnósticos de Soter, o Iluminado, teria descrito 7 símbolos específicos que aparecem nos sonhos de quem está prestes a despertar para a natureza da realidade. Esses 7 símbolos não são interpretações simbólicas livres. São marcadores, como coordenadas. O primeiro símbolo é a porta sem maçaneta. Nos textos, ela aparece como pronatime, porta que não pode ser aberta por força, só por reconhecimento. Nos sonhos, aparece como obstáculo intransponível que some quando você para de empurrar. O segundo é a luz que vem de baixo, não do sol, não do céu, do chão, das raízes, do subsolo. Em grego, os gnósticos chamavam de phos chtonion, luz chtônica. O conhecimento que sobe, não que desce. O terceiro símbolo é a figura sem rosto, não ameaçadora, apenas sem identidade definida. Os textos gnósticos a chamam de pleroma, em miniatura, a plenitude antes da forma. O quarto é a água parada que reflete o céu. Não um espelho, não o mar. Água que não se move e que mostra algo diferente do que está acima dela. O quinto é o arquivo, ou biblioteca. Quartos, gavetas, prateleiras com itens que você sente que conhece, mas não consegue nomear. Em sânscrito, tradições contemporâneas aos gnósticos chamavam esse espaço de akasha, o registro. O sexto é a criança que sabe mais do que você. Não é uma criança real. É uma forma que os textos gnósticos associam ao aion, um fragmento da consciência original antes da fragmentação pelos arcontes. E o sétimo, o mais raro, o mais carregado, é a cidade conhecida que não existe. Uma cidade que você visita em sonhos com a familiaridade de quem morou lá, mas que não existe em lugar nenhum do mapa físico. Os gnósticos chamavam esse lugar de Ogdoad, o oitavo céu. A camada de realidade além das 7 esferas controladas pelos arcontes. Agora pensa comigo. Os textos budistas tibetanos, separados dos gnósticos por um oceano e 6 séculos, descrevem símbolos ônicos de despertar que incluem portas, luzes subterrâneas, figuras sem rosto e cidades que existem além do mundo comum. A tradição islâmica sufi também tem isso. Alam al-Mithal, o mundo das imagens, o plano entre a realidade material e a realidade espiritual, acessado primariamente durante o sono. 3 tradições, 3 continentes, 3 épocas diferentes, descrevendo os mesmos símbolos. Se isso é coincidência, é uma coincidência com coordenadas muito precisas. E se não é coincidência, aí a pergunta fica perigosa. Por que você nunca ouviu falar disso em nenhuma aula, em nenhum livro didático, em nenhuma formação religiosa convencional? No ano 367, o bispo Atanásio de Alexandria escreveu uma carta circular,
enviada a todas as igrejas sob sua jurisdição no Egito. Nessa carta, ele listou os livros que deveriam ser considerados canônicos, os que entrariam na Bíblia, e instruiu que todos os demais fossem destruídos, que nenhum deles seja lido. As palavras dele: não interpretação, tradução direta do grego. Alguém, em alguma comunidade monástica perto de Nag Hammadi, desobedeceu. Colocou 52 manuscritos dentro de um jarro de barro, selou e enterrou no deserto. Esses manuscritos ficaram lá por 1578 anos. Quando Muhammad Ali al-Saman os encontrou em dezembro de 1945, por acidente, cavando para fertilizante, ele quase usou os pergaminhos para acender fogo. Sua mãe queimou alguns antes que alguém entendesse o que eram. Pensa no que isso significa. O único motivo pelo qual esses textos existem hoje é porque um camponês egípcio não queimou tudo, e porque alguém, 1600 anos atrás, decidiu desobedecer um bispo. Mas o decreto de Atanásio não foi um acidente de curadoria religiosa. Foi uma decisão com consequências calculadas. Os textos gnósticos que sobreviveram, e os estudiosos agora têm acesso a eles no original, descrevem uma estrutura de realidade em que intermediários não são necessários. Nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nenhuma instituição. O acesso à consciência divina, segundo esses textos, é direto. Pessoal, acontece no estado de sonho, acontece na meditação. Acontece em qualquer momento em que você quieta o ruído suficientemente para perceber o que está por baixo. Quem controla o acesso ao divino controla as pessoas. Não era ignorância, era geometria de poder. E o que chegou até você no lugar dos 7 símbolos. Chegou a ideia de que sonhos são apenas sonhos, que interpretá-los é superstição, que o acesso ao espiritual requer intermediário, padre, pastor, rabino, imã, que a experiência direta é suspeita, talvez perigosa, talvez herética. O que era Tebon Takô, semente do despertar, virou ruído de fundo para ser ignorado toda manhã. Agora eu resolvo a pergunta que eu plantei no começo. Eu disse que existe algo escrito em um manuscrito de 1700 anos que os tradutores oficiais deixaram de fora de todas as versões que você já leu. No Evangelho de Tomé, esse sim amplamente disponível, inclusive em português, existe um versículo numerado como 83. Jesus diz: as imagens são manifestas ao homem, e a luz que está nelas está escondida. As traduções param aí, mas o manuscrito copta original continua. Escondida na imagem da luz do Pai, ele se revelará, mas sua imagem está escondida pela sua luz. Os tradutores oficiais cortaram a segunda parte, não em todas as versões, mas nas mais circuladas, aquelas disponíveis gratuitamente em línguas populares. A parte que ficou de fora é exatamente a que indica que as imagens dos sonhos são onde a luz do Pai se esconde da percepção comum. Eles não conseguiram destruir tudo, porque 52 manuscritos sobreviveram no deserto. Porque acadêmicos como Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, passaram décadas traduzindo e publicando o que estava lá. E porque agora você está aqui. O conhecimento sobreviveu porque não pode ser completamente controlado. Os manuscritos de Nag Hammadi estão digitalizados. As traduções de Pagels, de Hans Martin Schenke, de Marvin Meyer, estão publicadas, disponíveis, acessíveis. O que foi suprimido em 367 está agora em qualquer biblioteca universitária do mundo. E os 7 símbolos? Eles continuam aparecendo. Em sonhos de pessoas que nunca ouviram falar de Nag Hammadi, de gnósticos, de arcontes. Porque símbolos que chegam a esse nível de recorrência em tradições independentes não são invenções culturais. São estruturas.
e estruturas não desaparecem quando você proíbe os livros que as descrevem. Então, o que você pode fazer hoje à noite? Literalmente, hoje à noite. Primeiro, antes de dormir, escreva 3 linhas sobre o que está ocupando sua mente. Não para resolver, só para registrar. Isso informa ao cérebro que aquele conteúdo já foi processado e pode ser deixado de lado. O estado REM fica mais limpo. Segundo, quando acordar, qualquer horário, madrugada ou manhã, escreva imediatamente o que lembra, sem filtro, sem analisar se faz sentido, só registrar. Terceiro, procure os 7 símbolos, a porta sem maçaneta, a luz que vem de baixo, a figura sem rosto, a água parada, o arquivo, a criança que sabe mais que você e a cidade que não existe no mapa. Se aparecer um deles, não ignore. Não chame de só um sonho. Os gnósticos entendiam que a maior ferramenta de controle não é a força bruta, é a normalização da ignorância. Convencer as pessoas de que o que elas experimentam não tem significado, que a linguagem que aparece nos sonhos é ruído, mas você acabou de ouvir o que está escrito num manuscrito enterrado no deserto por 1.600 anos, o que neurociência de ponta confirmou em 2017 e 2019. O que 3 tradições espirituais independentes descreveram com as mesmas coordenadas. Não é coincidência que esse conhecimento tenha sido suprimido. E não é coincidência que ele continue voltando. A semente do despertar não precisa de permissão para germinar. Ela só precisa que você pare de chamar o solo de apenas sonho. Se esse vídeo mudou a forma como você vai encarar o próximo sonho, o próximo vídeo vai mais fundo. Os arcontes nos textos de Nag Hammadi. Quem são? O que controlam? E por que Jesus os chamou de carcereiros de uma prisão que a maioria das pessoas nunca percebe que está dentro? Até lá!